agradeço a Deus pelos dias de paz. Graças a Ele conquistei os meus ideais. Eu agradeço o Papo em Dia. Eu agradeço. Estamos de volta com o Papo em Dia, o programa mais animado da TV brasileira. E agora a gente vai receber o doutor Daniel Barreto de Mello, que é nutricionista. Obrigada e bem-vindo, viu, doutor? Espero poder ajudar bastante. Vai ajudar com certeza. A gente vai começar falando de imunidade, gente. Primeiro, o que é imunidade? Imunidade é a capacidade do organismo em responder aos estímulos de micro-organismos, são bactérias, vírus. Quão capaz é o organismo em combater? Essa resposta tem células que vão combater, que vão destruir esses micro-organismos, e isso representa a imunidade. A imunidade é o organismo, quão ele pode combater as bactérias, os vírus, é isso? Isso. Porque a gente está o tempo inteiro em contato, né? A gente come um alimento, às vezes está contaminado. A gente respira um ar que, queira ou não queira, tem micro-organismos diversos. A gente tem contato na pele, machuca um pouquinho, também já tem contato. E como que vai combater esses micro-organismos para tudo não ser causa de uma infecção? Entendi. E é verdade que no friozinho, que agora deu uma esfriadinha, já muda o tempo, a gente já sofre, a gente sente, a imunidade baixa? Na verdade, assim, tem gente que tem alterações por conta da temperatura em termos respiratórios. Não é que necessariamente está causando uma baixa da imunidade, mas ela acaba tendo mais produção de mais tosse, mais secreção. Eu reparo que, por exemplo, o tempo muda, eu fico espirrando, eu não sei se Mas aí tem um detalhe importantíssimo que não é necessariamente que a imunidade baixou, mas é que muitas vezes você está em um ambiente mais fechado. Então, se alguém está gripado, todo mundo está no ambiente fechado, então você tem muito mais chance de contaminar. Diz que no elevador é o lugar perfeito, Por exemplo, né? no elevador, Mas maravilhoso. Então, tem pessoas que são mais, como é que a gente fala? Suscetíveis a pegar gripe, então, assim, no inverno, digamos assim? Aí vai depender do padrão genético da pessoa. A resposta imunológica, ela pode ser determinada também pela alimentação, em grande parte pela alimentação, mas a atividade física melhora a imunidade. Então, existem essas respostas aos micro-organismos. Eu e você somos diferentes, somos uma família diferente, nossa genética é diferente. Então, a gente tem algumas respostas, algumas células que não combatem tão bem assim, ou podem combater muito bem. Isso já, por si só pela genética, você já tem uma predisposição maior ou menor. Entendi. Fora sono irregular, estresse, bebida alcoólica, falta de nutrientes, que a gente vai falar bastante hoje. Como eu posso saber se eu tenho imunidade boa? É uma pergunta um pouco difícil, não difícil, mas complexa de responder. Mas alguns nutrientes, pensando em nutrição. Tá. Cansaço excessivo. Isso é um sinal de alguma coisa está falhando e geralmente o que está falhando tem uma relação direta com a imunidade. Se eu pego uma gripe assim, por exemplo, o meu pai, ele fica gripado, sei lá, umas 4 vezes ao ano. Eu falo, gente, será que isso é normal de ficar gripado umas 4 vezes ao ano, né? É sinal de que ele tem imunidade baixa? Tem gente que não gripa nunca, não adoece nunca, não é isso? A gente pode medir a imunidade nesse sentido? Sim. É um termômetro, sim. A expectativa é que a gente vai ter algum momento da vida, né? A queda da imunidade vai acabar ficando mais resfriado, mas no geral, se você tem fatores que pioram essa imunidade, com certeza vai... Bom, vamos falar agora de alimentos, né? Que é super importante. Existe realmente alimentos que ajudam a gente a ter uma imunidade melhor? Sim, com certeza. É verdade, olha que bom. Na verdade, o que tem que pensar é o seguinte, é que uma alimentação equilibrada, com ela você consegue ter todos os nutrientes para o corpo funcionar no seu melhor. Quanto mais íntegro ele está, mais ele responde. E tem alimentos que, se você não consome, você tem chance de ter uma deficiência de um mineral específico, uma vitamina específica, e com isso você tem mais chance de ter uma queda da imunidade. Quais são esses alimentos, assim? Vamos dar um exemplo. Vamos pensar em nutrientes e alimentos. Zinco. Zinco é um mineral importantíssimo para a imunidade. O que contém zinco? Ostra, que não é muito convencional. Você trouxe os alimentos ali. Ali tem Vamos para lá, então? Que aí a gente fala e mostra, né? Porque aqui a gente fala e mostra, né? Não, Fati? Ainda bem que vieram a tempo, que eu já estava de olho. Vamos falar, a gente está falando de zinco, né? Isso. Ok, ostras não vão estar aqui. Não tem ostra, gente, mas ostra... Uma segunda grande fonte de zinco seria a semente de abóbora, por exemplo. Semente de abóbora. Aqui ela está sem casca, mas tanto com casca quanto sem casca. Consegue ver bem? Vou mostrar aqui. A semente de abóbora, ela é riquíssima em zinco. Tá. E onde a gente consegue encontrar essa semente de abóbora? Normalmente em empórios e produtos naturais. Hoje é algo bem fácil de encontrar. Tá.
Terceira opção, aliás, as castanhas. Isso eu como bastante, viu? Castanha eu tenho sempre na minha Tem bolsa. bastante zinco também. Agora, quem não consome nem castanhas, nem semente de abóbora, nem ostras, feijão, lentilha, contém zinco. Tudo isso. A questão toda é que a quantidade é baixa, então se você consumir, relativamente baixa, então se você consumir um pouquinho de feijão no almoço, você não vai ter o zinco do seu dia. O ideal seria consumir um pouco mais. Qual seria a também no quantidade jantar. exata, então, de se consumir zinco? Dependendo da combinação, Por exemplo, com a semente de abóbora. Se você Tá. pegar mais ou menos em torno de 5 colheres de sopa de semente de abóbora, você tem uma quantidade suficiente para poder... Mas é bastante, né, consumir. Mas se for só consumir só a semente de abóbora. a semente de abóbora, Por exemplo, tá. é um caminho. Mas a ideia é você equilibrar e variar. Por isso que no lanche, comer semente de abóbora. No outro, a castanha. Aí no almoço, no jantar, comer um feijão, uma lentilha, uma ervilha. Então, você acha em quantas porções, assim? Café da manhã, almoço e janta, consumir zinco é essencial? Sim, isso, sim. Tá. Até mesmo porque não são tantas fontes que têm quantidade grande. Tá. Como a semente de abóbora e as castanhas, não tem. Tem bastante. Eles são os que mais têm. Os outros não tem tanto. Feijão não tem tanto? Tem, mas, por exemplo, Não é tanto. 3 vezes menos do que as castanhas, 6 vezes menos do que a semente de abóbora. Então, Tá bom. contém bastante, mas ainda é menos do que esses alimentos. Além do zinco, Pois bem, zinco é um deles. Tá. Outro, selênio. Selênio está presente... Selênio. 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 Isso. Tá. Que é um O que mineral- tem o selênio? Principalmente castanha do Pará. Castanha também. Inclusive, uma recomendação importante, um comentário, é que 1 unidade ao dia pode ser suficiente, pode ser considerado o máximo saudável, seguro. Porque a castanha do Pará tem tanto selênio que basta consumir um pouquinho que já basta. Mais do que isso, pode haver até toxicidade. Para quem consome com muita frequência, Então não pode exagerar, viu, gente? Tudo com moderação, não é isso? Com Isso. equilíbrio. Além do selênio e do zinco, quais os outros? vitamina A. Então aqui eu Vitamina trouxe A. o mamão para vocês verem que justamente é uma fonte não só da vitamina A, mas também de vitamina C. Olha, Para quem não sabe, mamão também tem vitamina não C. sabia. Então, você Pra tem mim era 2 em 1. acerola, suco de laranja, Porque a quantidade laranja. é bem maior, no caso da acerola. Tá. A- Mas ele tem a laranja, também. na verdade, em algumas tabelas de comparação de vitaminas, a laranja tem menos por grama do que o mamão. É mesmo? Chega até metade da quantidade de vitamina C. Então, com o mamão, você consegue a vitamina A e a vitamina C juntos. Vitamina A. O que mais tem vitamina A? A Além do abóbora mamão. também. Abóbora também, amarela, A gema né? de ovo contém vitamina A. Olha. Laticínios integrais, com moderação sempre, por causa da gordura, Tá. contém vitamina A. Também. São grandes fontes. E a vitamina C também é bastante importante, não só no mamão, mas acerola, goiaba, caju, pimentão, todas as cores também são riquíssimos em vitamina C. Kiwi. Kiwi. Ô, Fati, Outras como opções. anda a sua alimentação? Tô vendo que você tá aí prestando Não, atenção. não, Você não, tá não vem- super não, interessado não, na não, alimentação. Vem primeiro, aqui. Daniel, posso falar que você é meu nutricionista? Pode sim. Aliás, hoje estamos recebendo 2 profissionais que cuidam, né? Ou zelam pela minha saúde, não só o Daniel, que é nutricionista, como o doutor Antônio Carlos do Nascimento, que é um médico endocrinologista. Meu medo é eles perderem os seus respectivos registros, né? Para que possam continuar trabalhando. Não, ó. Imagina. Brincadeiras à parte, eu tô lendo aqui, estava observando vocês falarem, me surgiu uma dúvida. Por exemplo, Daniel, você é um nutricionista, daqui a pouco o doutor Antônio Carlos, médico, importante médico, também vai falar. Lógico que imagino que não há uma conta exata, vai? Por exemplo, campanha do agasalho. Não é conversa de louco, não. Eu lembro. Campanhas do agasalho começam no período do frio. Pô, gente, começa no verão para poder arrecadar, armazenar e fazer uma distribuição bacana já quando o inverno estiver começando. Mas não, começa agora, então muita gente já passa frio à toa. Por que eu estou falando isso? Para entrar no assunto imunidade. Por quanto tempo, aí vem a pergunta, né? Alguns alimentos a gente deve estar ingerindo para ter uma imunidade um pouco mais eficaz. Lógico que, imagino que você não vai falar, olha, tanto tempo para tal alimento, tanto tempo para aquele. Mas mais ou menos tem alguma conta nesse sentido, não? De algum alimento que tenha uma resposta mais certa, mais exata? É que algumas vitaminas, elas são lipossolúveis. Então O que é isso? Traduzindo. Sopa de letrinha para o pessoal que nos vê, por favor. Como chama? Lipossolúveis. O que é isso? Essas vitaminas, elas se estocam na gordura. Então, se você consome grande quantidade por um mês, por exemplo, você vai ter um acúmulo no mês seguinte dessa vitamina. Já as vitaminas hidrossolúveis, elas vão para a água
você tem que consumir todos os dias, porque você não tem onde estocar essa vitamina hidrossolúvel. Então, vamos lá, na tradução, aquelas que nosso organismo Retém. armazena, né? Isso. Retém quais seriam? Por exemplo, vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Que podem São ser as- encontradas onde? A vitamina Por A- exemplo, aqui. No mamão, na abóbora. É. A vitamina E, que eu vou falar também em relação à ação imunológica, importante, no abacate, nas castanhas também, E, sementes então de elas, abóbora. elas ficam retidas. Por mais tempo, sim. Tá. Se você consumir a quantidade adequada por bastante tempo, você vai ter um estoque por algumas semanas, mesmo que você não consuma. Mas tem um contraponto aí também, né? Se você consumir muito abacate, por exemplo, vai ficar estocada na imunidade e a gordura, não é isso? Porque como ele justamente. tem Não, bastante se for em gordura, excesso. Se for. se for em excesso. Porque todos os dias um pouquinho de abacate não faz Faz mal, bem. muito pelo Você contrário. come Então, abacate? Deve ser por exemplo, consumido. já virando abrindo o leque, eu sou diabético, vai. Pelo amor de Deus, meu médico daqui a pouco tá aí, ele vai me pendurar no poste, de cabeça para baixo, porque o abacate é açúcar puro, correto? Já tem esse outro lado. Se for consumido com açúcar. Ah, não, sim. Ele puro, não teria Você problema. come abacate com açúcar, pai? Não, com limão. Ah, bom. Como com tem limão. quantidade Mas de ele carboidrato. Não, mas vem cá, Mas só não é ele e o tanto assim, abacate, não? Não. Ele tem um pouco de carboidrato, tem bastante gordura. Ah, sacolão perto de casa, segura a Mas o onda hoje à problema do tarde. abacate é o açúcar que colocam. É o sal, às vezes, quando vai preparar algo salgado. Mas o abacate, por si só, Ele não Deixa eu tem. aproveitar. ponto crítico é Tá. a gordura. Eu sempre falo, calorias. né? A Gi já Interessante. sabe, ela se diverte. Que eu aproveito vocês, profissionais que aqui Pra vêm, fazer para uma consulta. consultas de grátis, né? Que é o termo que eu uso, né? Nada mais natural até para as pessoas em consulta ao casa, vivo, né? gente? Nada mais digno, Para né? vocês que em casa nos veem pelo Brasil inteiro, também imagino, de repente, saciem ou diminuam suas curiosidades a gente não tem tempo, e dúvidas. né, de ir ao Isso, médico, aí a gente aproveita. Castanha do Pará, por exemplo. Certo. Sempre soube, aí quero confirmar com você, comendo, tá com o intestino preso, castanha do Pará ajuda numa digestão para que seu intestino funcione melhor. É ou não é? Muito pouco. Porque até mesmo a recomendação da castanha do Pará é que você consuma no máximo uma por dia. Então, se você consumir mais para melhorar o intestino, Não você vai ter funcionar. outros problemas. O que melhora o intestino, então? Que- Não, primeiro responda, depois eu vou falar. Responde o que melhora. E ó o monitor aí, pelo Limpim, funciona assim, pode falar. A principal fonte para poder melhorar o intestino são as fibras. Não tem como. Verduras, legumes, farelos, grãos, sementes, tudo isso melhora o intestino. Tá. Isso mais água, uma ingestão adequada de Isso que eu ia 2 a falar. 4 litros Sim, por Mas a gente dia. ingerir a fibra sem água também Prende o intestino. é o pior. efeito contrário, né? Isso, Então tem exatamente. que beber água, viu? Meu diretor está me tirando sarro aqui no ponto, que é o J. Borges, né? Tá brincando. E comer um salgado antes do almoço é bom, porque a gente vai almoçar num restaurante que tem aqui perto, às vezes, arrozinho com feijão, uma comidinha caseira que é deliciosa. Aí é um costume, o que eu posso fazer? Meu médico que recomenda, falou que é bom para o apetite, para a digestão, sempre um salgado antes do almoço. Lógico que não, né? Coisa de maluco, né? A Ou uma cara coisa dele, ou olha a outra. cara dele. Não briga comigo, não briga comigo. O salgado acho que não vai ser bom em hipótese alguma. É, né? sem dúvida. Então, Uma outra dúvida desses alimentos. Ia falar do psyllium, não é? Psyllium, isso. A Gilda Blay é uma colega que aqui vem com receitas fit, receitas Funcionais, saudáveis, é. funcionais, isso. E aí no outro dia ela veio com psyllium e até ela falou, olha, eu não sou médica, não sou uma profissional dessa área, de orientar nesse sentido, mas o psyllium ajuda, né, no funcionamento do intestino. Bastante. E eu comprei, Bastante. onde ela até me recomendou, que é como uma chama? empresa psyllium. O que é psyllium? É uma farinha, não sei de onde vem, é uma É um farinha. grãozinho. Um grão. Que é pouco convencional no Brasil. E como mas você encontra. consome ele? Ele é meio sem sabor, então qualquer coisa você consegue você colocar. coloca psyllium. Dá pra pôr no iogurte, dá pra pôr na salada. Tá. Tem gente que não gosta muito porque ele fica um pouco gelatinoso. Entendi. A depender do quanto você coloca. Mas o sabor dele é praticamente neutro. Fazer o Beleza. seguinte. Vamos continuar? São 11h14, vamos até o sofá, até pela Já vem presença. também, vamos Tá aí, comer. doutor Antônio Carlos do Nascimento. Doutor, Gisele Alves. Obrigada pela presença, muito prazer. Como é Vem que também, vai, Daniel, doutor vem Antônio cá. Carlos? Tá bem? Tá tudo Pode bem? sentar aqui, Eita, ó. não vamos contar nossos Aí, segredos sim, lá, aí. senão... Senão vai Olha, estragar. eu tenho a primeira pergunta, se vocês me permitem, antes de Claro. incluí-lo no papo. Olha só a pergunta que eu vou fazer para o doutor. Olha só. Quantas garrafas de vinho, quantas taças de vinho, Dr. Antônio Carlos do Nascimento, que aqui está, importante endocrinologista, que escreve artigos para a revista Veja, para jornais de circulação nacional, já apareceu no Fantástico, por exemplo, da Coirmã Rede Globo por várias vezes. Pergunta é, quantas garrafas e taças de vinho
Dr. Antônio Carlos e Ronivon, o príncipe, que está lá na Rede Gazeta, já degustaram ao longo de tantos anos de amizade. Quantas? De Nossa bate-pronto? Senhora. Isso aí foi bastante. Aí quebrei, aí forcei a amizade, né? Forçou um pouquinho, exagerou. Quantas? É que ele dá também é um profissional dessa área de degustação de vinhos, tem artigos escritos, viaja o mundo também, né, doutor? Mas já é bem óbvio Vinho, isso, então, né, faz gente? bem pra saúde, é isso, né? Faz, assim, dentro do que você acabou de falar pro Fisílio, né? Sim. Piscílio. Moderação. Moderação. Mas é um hobby, né? É um hobby, é. Fique à vontade. Muito Sim. obrigado por ter vindo. Fica aqui, Fátima, pega a cadeira. Eu não sei porquê. Doutor, por que o meu diretor na divisão do programa, quando é a parte da cozinha, eu fico mais lá do que aqui? Por quê? Eu acho que é preocupação com o consumo, não é? Por Vamos lá, favor, Gi. doutor. Bom, doutor Antônio Carlos do Nascimento, a gente vai falar um pouco sobre a gripe também, né? A campanha de vacinação está acabando agora e a gente quer saber para começar, como que age o vírus da gripe? A bem da verdade, a vacina, ela se utiliza, aí no caso dos vírus, são vírus atenuados, nem sempre é tão simples. E a questão da gripe, quando nós falamos aí da H1N1, que é a que mais, é que esse vírus, ele é muito mutável. E essa vacina não é tão simples como se diz, de estabelecer, de se conseguir. E aí a questão majoritária é que existe um período, como o Pacioli falou anteriormente, para você preparar aquele organismo para provável surto, para a possibilidade do surto. Vão ali de 2 a 3 semanas. E o público-alvo, ele tem que ser atingido, se possível, 100%. Tá, o público-alvo seria as senhoras e as crianças, é isso? Me corrija se eu estiver errada. na verdade, ou todo mundo é o público-alvo? Não, em tese sim, mas assim, na prática você tem que ter uma abordagem em saúde pública, que você tem os públicos mais, ou melhor, a população mais suscetível a ser afetada. Então nós partimos aí de pontos estatísticos, são crianças de 6 meses a 6 anos, esse é o primeiro ponto. Populações fechadas, né? Presídios, Fundação Casa, isso no mesmo padrão de importância. Os doentes crônicos, ou melhor, que possuem doenças crônicas, entra a diabetes, entra a hipertensão, entra as doenças reumáticas, asma, essas coisas todas. Aí você parte para o público sexagenário. Eles estão dizendo população idosa, né? Eu já estou me preocupando, que eu tenho 55, falta pouquinho. Não, né? mas a gente descobriu no programa passado que é a partir dos 68 só. Pois é, mas aqui estão pegando a partir de 60 e estão chamando de idoso. As gestantes têm importância grande, e assim as puérperas também, que acabaram de dar luz, né? E eu estive ontem com o secretário da Saúde de Santo André, que é muito linkado com essa... Até para saber como estão as condições de vacinação na nossa cidade lá. Eu moro em São Paulo, mas atuo lá na saúde pública. E ela é condizente com o que está acontecendo no restante do estado. E o que é que está acontecendo? A cobertura está atingindo a média de 55%, que é muito pouco. Entendi. Estão faltando aí mais ou menos 2 dias. É hoje mais um, que amanhã termina. Então, a partir disso, vai haver a questão da abertura para a população geral, com a intenção de captar mais esse público-alvo. Tá. Né? Então, a pessoa procura, e o avô, ou tia, o pai, vamos aqui também. Porque existe uma mística agora de que a vacina causa doenças. É isso que a gente vai falar. Mas antes, é uma pergunta que pode parecer boa, mas tem muita gente que pergunta: a vacina realmente protege contra a gripe? Absolutamente. Protege muito. E é a única maneira de nos proteger, desde que, como disse o doutor, ele esteja também bem nutrido, que isso é importante. Acompanhando uma alimentação saudável, que tenha bons hábitos, né? Que durma bem, não beba muito, né? Se exercite, verdade. E o senhor já falou quem deve tomar a vacina. E eu posso ficar gripada por causa da vacina? Porque a maioria das vezes vamos falar assim: nossa, eu tomei a vacina, depois fiquei gripada. Por que isso acontece, doutor? A sintomatologia mais abreviada, mais simples, ela pode ocorrer, porque existe ali os antígenos, propriamente dito, que induzem o sistema imunológico à resposta. Mas o que você tem, a resposta do sistema imunológico, não é exatamente o processo infeccioso. Então pode ter uma elevação da temperatura, alguma questão de ficar um pouquinho mais... aquele senso
um pouquinho mais abatido. No começo do programa, a gente estava conversando, eu, o Fati e o Décio falou que toda vez que ele toma, ele fica um pouquinho gripado, mas ele pega uma gripinha, não aquela gripe que derruba. Não é exatamente uma gripe, não é. Porque é um processo que desencadeia, ou melhor, quando você faz a vacina, você desencadeia um processo imunológico. E esse processo imunológico é muito responsável pela sintomatologia também da gripe de fato. Então, aquela resposta imunológica, dependendo da... Isso não é regra, amplitude, então é de cada um. Não, é porque a sensação dele é de uma gripe, mas de fato não é. A resposta do processo imunológico acaba... muito do que nós temos com relação ao processo infeccioso não é exatamente a agressão, é a defesa. Tanto é que muito se fala da temperatura, nós tomarmos algum cuidado, porque aquele é o processo... Naquele momento, naquela temperatura maior, é que o nosso sistema imunológico é mais capaz de efetivar a resposta. Tá bom, a gente vai continuar com o nosso papo, mas antes vamos chamar uma matéria sobre vacinação. Boa. Vai acompanhar aqui com a gente, foi o Fernandinho que fez. A campanha nacional de vacinação contra a gripe termina esta semana com o fim do mês de maio. No entanto, autoridades de saúde do país estão preocupadas com o fim do prazo e a baixa procura pela imunização. Isso porque a gripe pode evoluir para doenças mais graves, causando até mesmo a morte. Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2018, foram 1.381 óbitos relacionados à doença. Este ano, até 11 de maio, 144 pessoas já morreram. Outro número que cresceu foi o de mortes relacionadas à dengue em todo o país. Foram 82 casos no ano passado e neste ano já passam de 189 óbitos, aumento de 115%. Segundo o infectologista Davi Wippe, a responsabilidade nesses casos é da própria população, que deve se atentar para eliminar os criadouros do mosquito da dengue. A vacina da gripe é importantíssima, não só porque previne a vacina, como evita, e principalmente evita, as complicações da gripe, que são inúmeras, a pneumonia, eventualmente uma sinusite que pode evoluir para uma meningite. Então as complicações são graves, e até o próprio vírus. O vírus, ele às vezes tem um efeito no pulmão, um efeito avassalador. O especialista alerta que não é admitido receio algum para deixar de comparecer aos postos de saúde. É uma vacina de vírus vivo inativado e tem uma porção de factoides aí, inclusive fake news, dizendo que a vacina provoca a gripe. Não pode provocar a gripe porque é vírus morto, que tem uma porção de efeitos adversos, tem poucos, uma dorzinha local, febre, às vezes coincide com outros sintomas. Vale lembrar ainda que a vacina tomada em anos anteriores perdeu a eficácia, pois o vírus é mutante e diferente do que está em circulação agora. Bom, Fernando. Bom, gente, alertando, né? Então, fake news não ajuda em nada, né, gente? Não fica gripado tomar vacina contra a gripe. Só para atualizar a matéria, a campanha acabaria agora sexta-feira, mas alguns estados estão prorrogando, né, como o Rio de Janeiro, por exemplo, a data da vacinação, que você pode vacinar. Isso porque tem pouca procura. Você acha que essa pouca procura é por causa das fake news? As pessoas... sem dúvida. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Isso é muito E essa complicado. coisa que eu acho que tem que ser informada, até eu vi o Davi, que é excepcional como infectologista, como secretário de saúde também, mas assim, a resposta imunológica, ela gera um quadro sintomatológico que tem relação, mas você não está sendo infectado, você está sendo protegido. É aquele momento que está sendo criado o arcabouço imunológico para te defender de uma possível infecção. Então, vale alertar, né? Agora, existe uma diferença entre a vacina na rede pública e a vacina particular? Absolutamente. Nenhuma, a qualidade, tanto faz. A capacidade, a efetividade é a mesma. Tá, e, gente, como o outro... Qual é o nome do outro doutor que estava com a gente na matéria com o Fernando? O infectologista? Isso. Ele informou que a vacina não... Se você tomou ano passado, não vale para esse ano, gente. É um alerta. Tomou ano passado, tem que tomar esse ano também, não é? Tem a questão da mutabilidade do vírus. Ele se modifica à medida que o tempo passa. Então, tem que tomar todo ano e não tem jeito. Tem que tomar todo ano. Tá. Então, não tem motivos para ter medo da vacina. Não absolutamente nenhum. Aliás, a gestante, por exemplo, ela tem que tomar por ela e pelo bebê. Tá. Exatamente. Fati, tem alguma pergunta, Fati? Tenho. Eu peço até perdão que eu estava fazendo algumas consultas aqui ao celular, até para me embasar em relação a perguntas. Para o doutor Antônio Carlos,
essa questão da pessoa ter mais idade ou menos idade. Ah, se é sim. Você já falou, sei, mas só para detalhar, por favor, doutor. Ah, eu tenho mais idade, tenho acima de 60 ou 68, como a Gi falou. Ah, é fatal, viu? Minha vizinha falou, minha colega do coral falou, como minha mãe lá em Santos, não é? Ah, minha senhora do curso de bordado, enfim, os idosos comentaram na aula de dança que vovó tomou a vacina na segunda, na quarta arreia com febre e fica na cama. E aí, doutora? Mas é exatamente isso, não é um processo infeccioso, salvo se tem um processo concomitante. Fica aí pertinho, levar meu banquinho aqui do Raul Gil, fala. Pega o seu banquinho. É um processo de defesa imunológica, quer dizer, é a efetividade da reação imunológica que está cedendo àquela sintomatologia. Não é um processo infeccioso. A antigenicidade do vírus está lá, ele está morto, é incapaz de causar qualquer dano, mas a resposta imunológica ela se dá dessa maneira, elevando em parte um pouco a temperatura, até para poder haver a fabricação, a produção dos anticorpos. E alguma sintomatologia você pode ter, porque o processo é desencadeado sob a ótica imunológica, sob a ótica da defesa. Então, alguma sintomatologia você pode ter, você não precisa passar absolutamente ileso com relação à sintomatologia. Não está, você é gripada ou resfriada não, né? Não, eu não chego a ser resfriada ou gripada, mas assim, o tempo vira, eu começo a espirrar, não sei se é uma alergia quando o tempo vira, não sei o que acontece, mas eu fico bem, sabe, nariz escorrendo, começa a coçar os nossos sensores, a permeabilidade microvascular, ela é bastante sensível às trocas térmicas, aos intemperismos físicos, né? No caso, você troca de uma temperatura muito quente para uma temperatura muito fria, ao contrário, toda essa membrana relacionada às tuas mucosas, elas sensibilizam e de regra, respondem de alguma maneira. Algumas pessoas são mais sensíveis, outras não. E aí tem a questão também da adição dos pólenes, ainda mais nessa época, não é? E é um pouco disso. Nós confundimos muito gripe com resfriado. É diferente, são diferentes. O resfriado, então, na verdade... Então, olha lá, atenção, são 11h27. Para você que está nos vendo aí pelo Brasil inteiro, o Papo em Dia está no ar. Daqui a pouco a gente vai retomar a receita de hoje com o Casal Rico. Ainda hoje tem futebol para a gente falar de Abel Braga, que foi embora do Flamengo, de São Paulo, que está eliminado de mais uma competição, de Rogério Ceni, que é o grande treinador campeão do Brasil, pelo menos nas últimas competições. Tudo isso ainda hoje, não é? Mas uma pergunta para o senhor explicar então. O que é gripe primeiro? E o que é resfriado? Falando para todo mundo que nos vê pelo país inteiro. A gripe é um processo infeccioso, de fato, que é a partir da infecção por vírus. Nós temos N vírus. E hoje os mais importantes são esses que nós estamos vacinando. Então é um processo viral que, de regra, acopla, principalmente se relaciona às vias respiratórias, altas e centrais, baixas, no caso do pulmão. Enquanto que o resfriado é uma sintomatologia que afeta, de regra, as vias aéreas superiores e que não se relaciona com o processo infeccioso propriamente dito. Tem muito a ver com a sensibilidade que as mucosas possuem com relação às trocas térmicas. O que é mais perigoso? Perigoso não, o que derruba... Vai, na minha sessão, né? O que derruba mais, a gripe ou o resfriado? A gripe, né? Certeza, tá. Até porque o resfriado é uma congruência de sintomas, que até pode estar prefaciando ou se relacionar a posteriori com a processo deixa eu fazer uma pergunta para o doutor Daniel. Além de tomar a vacina, claro, quais os alimentos que a gente tem que consumir para evitar a gripe ou aliviar? E se existe, né, esses alimentos? Então, como eu estava falando antes, tem vários nutrientes que impactam na imunidade. Se eles estiverem em equilíbrio no organismo, mas para gripe, assim, tipo vitamina C... É que, na verdade, a vitamina C, quando você já tem um consumo normal, regular, dentro do ideal, não faz muita diferença suplementar. Na verdade, as pesquisas ficam meio lá e meio cá. Vale a pena usar aqueles comprimidos de vitamina C? É isso que eu ia te perguntar talvez agora. Sim, talvez por não. exemplo, comecei a ficar gripada ou resfriada, vou tomar uma vitamina C ali, aquele comprimidinho, não adianta? Aparentemente, depois que você já tem a gripe, não muda muita coisa. Antes, se você tiver uma falta de vitamina C na alimentação, aí você usa o comprimido, você melhora a resposta imunológica porque você estava deficiente. Mas, no geral, não é algo muito necessário. Tá, ó, a gente tem um intervalo, fazer o seguinte, tem uma outra dúvida, outras que vão surgir, não, eles vão continuar com a gente, não é? E uma dúvida que é a seguinte, aqui, doutor Antônio Carlos do Nascimento, Doc,
Vitor Antônio Carlos. Robertinha Tuma, de nossa produção, apareceu aqui resfriada ou gripada. Aí Luana Silveira, outra colega de produção, também. Aí a Bianca Catarina também. Aí Borel, que é outro colega, também. Foi um efeito dominó. Então a pergunta que o doutor Antônio Carlos vai responder depois do intervalo é: foi uma coincidência 4, 5 colegas aqui da empresa que ficaram resfriados ou gripados ao mesmo tempo? Ou foi um deles que passou o vírus aos demais, passou a gripe ou resfriado aos demais? Tudo isso depois do intervalo, são 11h30 da manhã, com a Gisele Alves comigo, com o Décio Pitinini. A gente volta na sequência para todo o Brasil. Até já. Tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart.